Olá pessoal, o Brasil é o país mais rico da América do Sul, sendo a nona maior economia do mundo. Seu PIB chegou a cerca de 8,9 trilhões de reais. Mas se dividirmos o país ao meio, separando entre norte e sul, vamos perceber uma grande desigualdade econômica entre as regiões. A divisão norte ocupa mais de 60% da extensão do Brasil. Porém, mesmo com maior território, ela representa menos de 30% do PIB brasileiro. Pesquisas do IBGE estimam que cerca de 36% da população brasileira mora nas regiões norte e nordeste do país. Mesmo possuindo uma população menor, essas regiões juntas concentram 58% das pessoas que vivem em situação de pobreza no Brasil. Antes de passarmos para o próximo tópico, lembre-se, inscreva-se, curta e dê o like. Cerca de 48% dos habitantes do Nordeste e 45% dos habitantes do Norte são considerados pobres. Já na lista dos 26 estados que mais geram riqueza per capita, os mais ricos estão na divisão Sul. E os 10 que menos geram riqueza estão na divisão Norte. O índice de desenvolvimento humano é maior na divisão Sul, com estados como Santa Catarina e São Paulo aparecendo nas primeiras posições. Por outro lado, os estados com pior nível de desenvolvimento são Alagoas e Maranhão. Além disso, 10 entre as cidades mais pobres do Brasil estão situadas nos estados do Nordeste, com altas taxas de analfabetismo e mortalidade infantil. O estado com menor taxa de pobreza é Santa Catarina, com apenas 10% da sua população. No outro extremo, temos o Maranhão, com 58% de seus habitantes em situação de pobreza. Mas, afinal, o que causa tanta discrepância entre a divisão Norte e a divisão Sul? É exatamente isso que veremos ao longo deste vídeo. Então vamos voltar para o ano de 1500, quando o navegador português Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, ao chegar na atual cidade de Porto Seguro, na Bahia. Durante a colonização, as regiões mais exploradas foram o Nordeste e o Sudeste, pois possuíam um clima favorável para a produção de cana-de-açúcar, que na época era um produto muito valorizado na Europa e gerava grande lucro para os portugueses. Enquanto isso, as outras regiões do Brasil, de 1500 a 1800, não tiveram tanta importância. Dessa forma, a região Nordeste foi muito valorizada até o século XVIII por conta da cana-de-açúcar. Mas isso chegou ao fim quando a concorrência com outras colônias, como Cuba e Porto Rico, passou a competir com o Brasil, o que gerou a queda no preço do açúcar no mercado internacional, dificultando toda a produção. Assim, iniciaram-se novos ciclos de exploração. O primeiro foi em Minas Gerais, com a mineração de ouro na região. E, por fim, o ciclo do café no Sudeste, o que fez com que a economia ficasse focada nas regiões ao sul do Brasil pelos próximos séculos, com a região Nordeste ficando mais esquecida. Mas não só fatores históricos explicam a discrepância entre as regiões. A presença da floresta amazônica na região norte, que possui 6,7 milhões de quilômetros quadrados, sendo que 60% dela fica em território brasileiro, dificulta o avanço para o norte, já que as construções e o desenvolvimento na região são limitados exatamente pela floresta. Até hoje, existe apenas uma via terrestre que liga o Amazonas ao restante do país, a BR-319, inaugurada em 1976, o que mostra como ainda é frágil a infraestrutura presente na região norte. Uma coisa que valida ainda mais isso é a população dos estados do norte em comparação com suas capitais. O estado do Amazonas tem quase 4 milhões de habitantes, mas mais de 2 milhões estão na capital, Manaus. O mesmo acontece com o Amapá e sua capital, Macapá, que concentra pelo menos 50% de toda a população do estado. Para ver como isso não acontece tanto no sul, Porto Alegre tem cerca de 1,5 milhão de habitantes, enquanto o Rio Grande do Sul tem cerca de 11 milhões, mostrando que a população não está tão concentrada, devido às dificuldades de expansão que a Amazônia causa. Além disso, a área formada pela floresta gera um vazio demográfico no local, como mostra o mapa populacional do Brasil, no qual podemos perceber que a região menos ocupada é justamente onde a floresta se encontra. O mesmo acontece com países que abrigam outras florestas equatoriais do planeta, como o Congo e a Indonésia. Então, realmente parece existir uma correlação entre uma baixa população e uma grande floresta, que impede o povoamento. Todos esses fatores históricos e geográficos fizeram com que a divisão sul se tornasse mais atrativa para o início da industrialização,
o que aumentou ainda mais as diferenças econômicas em relação à divisão Norte. Por isso, as regiões mais industrializadas do Brasil são o Sudeste, com cerca de 58% da indústria, e o Sul, com 19,6%. Bem diferente das regiões Nordeste, com apenas 9,9%, e Norte, com 6,9%. O Centro-Oeste fica por último, com ainda menos. Por isso, é fácil imaginar que grande parte das maiores empresas do Brasil, incluindo multinacionais, estão sediadas no sul do país. São Paulo e o Rio de Janeiro abriga grandes empresas. Apesar de grandes empresas estarem presentes em várias cidades do país, um estudo feito apontou que o Índice de Cidades Empreendedoras mostrou São Paulo, Florianópolis, Curitiba, Vitória e Belo Horizonte como as 5 cidades mais influentes e bem desenvolvidas com a presença de grandes empresas, todas na divisão Sul, nenhuma na Norte. Mas o que leva as empresas a investir mais na divisão Sul? Os motivos são muitos. Localização geográfica com fácil acesso a rotas comerciais e portos. Mercado consumidor mais amplo, com maior poder de compra. Maior capital humano e mão de obra qualificada, devido ao acesso à educação. Ambiente de negócios favorável, com comunicação eficiente, instituições de pesquisa e proximidade com outras empresas, o que atrai mais multinacionais. Com tudo isso, a divisão Norte acabou ficando mais pobre, por fatores históricos e geográficos. Já a divisão Sul, mais rica. E quando uma região se desenvolve muito mais do que a outra por várias décadas, a tendência é que fique cada vez mais próspera. Isso porque empresas e pessoas preferem se estabelecer onde já há mais desenvolvimento, o que prejudica justamente a região mais pobre. No caso, o Nordeste. É uma bola de neve. Empresas e pessoas buscando melhores oportunidades vão cada vez mais para as regiões mais ricas. Apesar da divisão Norte ser rica em recursos naturais, a falta de investimento, oportunidade de emprego, infraestrutura, acesso à educação, saúde e serviços básicos, como energia elétrica, água potável e saneamento, afasta as grandes empresas. A fonte de renda da região é predominantemente agrícola, mas falta investimento para modernizar os processos e aumentar a produção. Além disso, a falta de indústrias dificulta o acesso a empregos formais. A má infraestrutura é um grande desafio. A falta de estradas, portos e aeroportos aumenta os custos e riscos de transporte e dificulta o acesso a matérias-primas. Todos esses motivos impactam negativamente a região, que tem dificuldade em se desenvolver e prosperar, já que as empresas não veem bons motivos para investir nos estados ali presentes. Então, pessoal, esses foram os diversos fatores que influenciam a economia brasileira, fazendo com que a divisão Sul ficasse mais rica e mais desenvolvida que a divisão Norte. Se gostou, comenta, e até a próxima.